AMD ou Intel? 12400 ou 5600? Deixa eu te explicar a diferença. Estamos aqui para mais um vídeo e agora vou colocar dois processadores bem populares, um ao lado do outro, que são processadores bem parecidos um com o outro, e te falar um pouquinho da diferença do Intel e do AMD. Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreve no canal e o link para esses produtos vai estar ali na descrição também. Vamos então começar pelo Intel Core i5 12400. Ele é um processador 6 cores, 12 threads, e uma das principais diferenças dele, que foi um dos primeiros processadores da série LGA 1700, né? Que a série LGA 1700 é da 12ª e 13ª geração da Intel. Essa geração tem algo diferente das anteriores, que é o fato que elas funcionam tanto em DDR4 quanto em DDR5. Mas você não precisa trocar de processador para ir de DDR4 para DDR5, e sim de placa-mãe e, obviamente, de memória. Se você tem esse processador hoje, você pode ir mais para frente, pegar outra placa-mãe e colocar memórias DDR5 ali para ir para uma experiência um pouquinho melhor, com velocidade de memória mais altas e capacidade de memórias mais altas também. Sim, a gente está comparando o 12400 e não o 12400F, principalmente por questão de mercado, que o 12400 acaba sendo mais popular que o 12400F neste momento, beleza? Ele tem um clock de 2.5 GHz e um turbo de 4.4, você vai ver que já tem uma pequena diferença aí, comparando com o 5600 que a gente já vai falar. E o preço dele atualmente na Terabyte está saindo por R$ 1.099, beleza? De gráfico integrado, ele não tem algo forte, ele tem o HD Intel 730, que é aquele famoso gráfico para dar vídeo, não vai servir para você jogar absolutamente nada, e ele também tem ali o Smart Cache da Intel de 18 MB, então ele também não tem ali um cachê maior para te ajudar na hora dos jogos, como por exemplo o famosíssimo 5800X 3D tem. Usando esse processador no DDR4, a velocidade máxima da memória que você vai colocar nele é de 3.200 MHz, já no DDR5 se sobe para 4.800, então tem uma boa diferença ali, e você consegue fazer um overclockzinho na memória, não no processador, para aumentar esse número também. E o TDP base dele é de 65 watts, mas podendo subir até 111 watts com o turbo, beleza? Agora, indo pro lado da AMD, a gente tem o Ryzen 5 5600, um processador extremamente popular que a gente vê do lado da AMD. Ele também é 6 cores, 12 threads, ele também tem um turbo de 4.4 GHz, mas a frequência base dele aumenta de 2.5 para 3.5 GHz. Então, ali sem o turbo, ele é mais rápido que o da Intel. Mas lembrando que com o turbo ambos ficam com a mesma velocidade e uma performance extremamente parecida, exatamente por ambos serem 6 cores, 12 threads e turbo 4.4. O 5600, ele tá ali no socket AM4 da AMD e é um socket exclusivamente DDR4. Um processador desses, você consegue pegar ali várias placas diferentes, e eu já vou te falar os chipsets e algumas recomendações de placas, tanto para o 5600 quanto para o 12400. Assim como o 12400, ele já acompanha um cooler para você colocar nele, aquele cooler Wave Stealth, que em minha opinião é melhor do que o cooler padrão da Intel, mas umas diferenças que você consegue ver entre os dois processadores é que o cachê desse é maior de 32 MB, o cachê L3, né? No caso da Intel é 18, então tem uma diferença ali no cachê que vai te dar um boostzinho em performance em jogos. E outra diferença bem importante que você não pode esquecer, que nesse caso o 5600 não tem gráfico integrado, você vai precisar de uma placa de vídeo para poder usar esse processador. Já no caso do 12400, você consegue começar a usar ele sem a placa de vídeo, obviamente você não vai conseguir jogar, mas você já vai conseguir dar o vídeo e usar o seu computador usando o gráfico integrado. E o 5600 tem uma velocidade máxima de memória de 3.200 MHz no DDR4 e, com certeza, ele não funciona com o DDR5, que não é a plataforma correspondente para este socket, que é o AM4. E agora eu vou te indicar 3 placas-mães para você usar com o seu i5 12400. Lembrando que ele é tanto DDR4 quanto DDR5, como a maior popularidade continua no DDR4, por ser uma plataforma mais consolidada, eu vou focar um pouquinho neles. Nesse primeiro caso, nós temos a H610M HVS da SOC, é um modelo mais de entrada, é um modelo MATX, como vocês conseguem ver. É uma placa fisicamente pequena, ela só tem 2 slots de memória RAM e não tem slot M2, então você tem que colocar isso em consideração, que você não vai conseguir usar um SSD NVMe nem um SSD M2 SATA
porque essa placa-mãe simplesmente não vai ter a entrada M2. Essa daqui é uma placa-mãe bem de entrada. Outra indicação que eu mais recomendo nesse caso do i5-12400 é essa ASRock B660 MHDV, que é um modelo também MATX, mas ela é fisicamente um pouquinho maior do que o último modelo. É um preço um pouquinho mais caro, 10% mais caro só, mas o que a gente consegue ver de diferente? Esse modelo aqui tem 2 slots de memória RAM e 3 slots M2. Se lembrando que um deles é feito para você colocar um módulo Wi-Fi. Você não vai conseguir colocar, quer dizer, não é feito para você colocar um slot ali, um M2, um SSD naquele dali, nesse daqui no caso, mas os outros dois você consegue colocar mais 2 SSDs NVMe nessa placa-mãe e tá com preço bem top. E por último, eu tenho outra placa MATX, que nesse caso é a ROG Strix B660G, e como vocês podem ver, o preço já está bem mais caro por 2 razões. Primeiro, é uma Asus ROG Strix, que já sobe muito o preço pela sua qualidade de construção e pelo seu design, e também essa daqui, o que difere das outras é que essa daqui é o modelo DDR5. Essa daqui você consegue usar o mesmo processador, o i5-12400, mas você vai precisar de memórias DDR5. Então, já sobe muito o preço, que com o preço as placas-mães DDR5 aí não tiveram aquela queda de preço como as memórias DDR5 já tiveram. Mas continua sendo uma placa super boa e com certeza, se você quer ir para a plataforma DDR5, essa daqui tá valendo muito a pena. E também é uma placa-mãe muito bonita. E vocês também podem ver a quantidade de I/O que tem. Tem muita coisa ali, tem mais de um USB-C, tem USB 3.2, tem gigabits, 2.5 gigabits, né? Tem Wi-Fi, já tem muito mais, é muito mais completo do que as outras 2 placas que eu te mostrei. Agora para AMD, eu vou te mostrar outras 3 placas que todas delas, tanto Intel quanto AMD, vai estar na descrição caso você tenha interesse em adquirir uma delas. Em primeiro temos a H520 MKV2, o modelo da Gigabyte, é um modelo também mais de entrada, como eu já falei, mas nesse caso o que difere da outro modelo de entrada que a gente viu no lado da Intel é que essa já tem uma entrada M2 para você colocar um SSD, o que eu acho super importante você já ter um SSD NVMe para o seu sistema operacional, que dá uma diferença muito boa. E como vocês podem ver, a Gigabyte é uma marca bem confiável e tá com um preço bem top de R$ 499 numa placa dessas, que é considerada uma placa-mãe mais de entrada. Agora, para uma placa-mãe um pouco melhor, a gente tem a ASRock B450M Steel Legend, um modelo bem bonito que a galera gama muito por ela, e é o modelo B450, é um chipset melhor, a gente estava numa A520, agora a gente foi para uma B450, e nesse caso ela é um modelo MATX e ela tem ali os 4 slots de memória e tem ali a entrada M2 também, o que é super importante, como eu já falei, e como vocês podem ver, um I/O bem completo ali, com muitas portas USB e até porta USB-C, o que eu acho que agora vale muito a pena, considerando que muitos dispositivos estão começando a usar o USB-C. E também está saindo por um preço bem legal de R$ 789 por uma placa dessa, que é uma placa-mãe mais parruda. E por último, a gente fez o DDR5 no lado da Intel, mas nesse caso, como não tem DDR5, estamos continuando no DDR4, e nesse caso é uma TUF B550M Plus, um modelo, né, o Asus TUF, que é muito bem conhecido, a galera adora e é um modelo muito bom. Também o modelo MATX, mas é bem completo, bem compacto e bem bonito também. É uma placa que a galera também adora, porque, cara, uma placa dessa aqui vai te durar por muito tempo, principalmente que, mesmo com a AMD indo para a série AM5 de processadores, que esses já são totalmente DDR5, a série DDR4 não estão deixando do lado, tanto que hoje mesmo, nessa sexta-feira, lançaram um processador novo, que é o 5600X3D, infelizmente não está disponível aqui ainda, mas ele está exclusivamente numa loja chamada Micro Center, disponível só lá nos Estados Unidos. Mas por hora, a série AMD AM4 ainda vai continuar por um bom tempo, porque a AMD sabe que essa série é muito popular e é uma das... Cara, eu acho que você pode dizer facilmente que é a melhor série de processadores que a AMD já fez até hoje. E para vocês verem uma diferença que pode ter do 5600 por 12400, a gente vai usar o Passmark, que é uma benchmark feita por processador, e nesse caso o i5-12400 ficou com uma marca de 19.528 pontos, já o Ryzen 5 5600 teve uma marca de 21.668. Então você pode ver que tem uma diferença ali neste teste exclusivo, neste teste específico. Não é em todos os testes, não é em todos os jogos, tanto que tem vários jogos que acabam sendo mais otimizados
para um tipo de processador ou para outro, beleza? Então você pode esperar performances extremamente parecidas entre os dois, e eu acho que uma das principais razões que você vai escolher entre um e outro é a plataforma. Lembrando, plataforma da Intel é o LGA 1700, que é da 12ª e 13ª geração. A próxima geração da Intel, que é a 14ª, muito provavelmente, muito provavelmente, vai ser feito em outro socket, então você vai precisar de outra placa-mãe. E no lado da AMD, a gente está usando o AMD AM4, sendo que já lançaram o AMD AM5, mas lembrando, a AMD AM4 ainda é extremamente popular e a AMD sabe muito bem disso e eles vão continuar lançando coisa pro AMD AM4 também, beleza? Agora, falta só você fazer a sua escolha, mas se você tiver com alguma dúvida, é só comentar aí embaixo pra gente te ajudar a escolher um desses processadores. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você quiser saber um pouquinho mais sobre o 5600, a gente fez esse vídeo aqui falando do 5600X contra o 7600X, que já é a M5, fechou? Até a próxima!